Shalom, shalom, shalom. Estamos aqui em um tempo para crescer nesse espírito de dar ao mundo uma experiência com Jesus. Eu quero falar com você sobre uma conversa de Jesus lá em João capítulo 4 e mais especificamente uma conversa que mudou uma cidade. Quero falar um pouco sobre o estilo de Jesus no poço de Jacó, que é quando ele encontra uma mulher samaritana. Bom, eu espero que o Senhor encha o nosso coração de graça, de vida, e que Ele possa abrir os nossos olhos e nos iluminar, a fim de que possamos ter o nosso coração tão banhados pelo mesmo Espírito que está em Jesus. Quero falar de João capítulo 4 aqui. João capítulo 4 é um dos meus textos favoritos da Bíblia, talvez esteja entre os capítulos que eu mais preguei ao longo da minha trajetória como pastor. Há uma riqueza enorme em João, você sabe disso, que o livro mais lido do mundo é a Bíblia, e o livro mais lido da Bíblia é João. Não à toa, Deus escolheu ser conhecido por meio do Evangelho de João, sobretudo. Porque João tem algumas peculiaridades, e João vai manifestar Jesus como sendo a resposta da sede da humanidade. João vai revelar Jesus, e o capítulo 4 é considerado historicamente por teólogos, historiadores e por gente como eu, como a pregação mais profunda de Jesus e a pregação que Jesus faz para uma mulher num poço. O Evangelho de João, diferente dos Mateus, Marcos e Lucas, que são sinóticos, contam as mesmas histórias, os mesmos milagres, ele se concentra em contar apenas 7 milagres, mas o Evangelho de narrativas, de pessoalidade, de encontros pessoais. É no capítulo 1, Deus abrindo mão do céu, vindo à terra para encontrar gente, para virar homem. É no capítulo 2, Jesus resolvendo um problema de um casal numa festa de casamento. É no capítulo 3, ele encontrando Nicodemos na madrugada. No 4, ele encontrando essa mulher. É lá no 13, já dando passo para o seu momento final, ele fazendo uma ceia, sabendo que acabou o seu tempo. Não é um culto, é uma conferência, é uma ceia para lavar os pés dos discípulos. Esse é o Evangelho de João e o que ele nos propõe. E no capítulo 4, especificamente, olhando Jesus, a abordagem de Jesus para essa mulher, a forma com que Jesus lida com essa mulher, isso nos leva a um lugar de poder aprender com Jesus. E aprender, em primeiro lugar, que Ele é a suficiência que os homens estão buscando. Ele é tudo que o mundo está atrás. Sabe aquele camarada atolado na prostituição? Enquanto ele está se prostituindo, ele está dizendo: eu quero alguma coisa para suprir a minha alma. Sabe aquela pessoa em depressão? Ela está atolada, olhando para dentro dela mesma, angustiada, dizendo: eu preciso de alguma coisa que supra o meu vazio. Sabe aquele camarada que está ganhando dinheiro sem parar e que ele quer conquistas e mais conquistas, e ele está dizendo: eu quero alguma coisa com capacidade de mostrar a identidade que eu tenho. E aqui em João 4, Jesus vai encontrar uma mulher. Você conhece a narrativa de João capítulo 4? A narrativa de João capítulo 4 é de Jesus indo a um poço, e a partir do verso 1 a Bíblia vai falar sobre Jesus mudando uma rota para poder encontrar uma mulher, Jesus transformando uma rota para poder ter um encontro sobrenatural. E lá no verso 4, no verso 3, saiu da Judéia e voltou para Galiléia. No entanto, era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó tinha dado seu filho José. Havia um poço. Cansado da viagem, Jesus sentou à beira do poço e deu por volta do meio-dia. Nisso, uma mulher samaritana veio tirar água. Jesus disse: dá-me um pouco de água, no verso 8. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus então respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido, ele daria água viva. Verso 11, a mulher disse: Senhor, o Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Verso 12. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, como seus filhos e seu gado? Deus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem preciso voltar aqui. E ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu. Jesus lhe disse: você falou corretamente ao dizer não tenho marido. O fato é que já teve 5 e o homem com que vive agora não é seu marido.
o que acabou de dizer é verdade. A mulher lhe disse: Senhor, vejo que tu és profeta. Eu quero olhar para você com esse texto. Isso aqui é uma abordagem evangelística. Jesus está evangelizando uma mulher no poço. E eu quero fazer alguns destaques. Eu quero aqui usar o encontro de Jesus com a samaritana para extrair alguns valores. Primeiro, Jesus faz necessário passar por Samaria. O primeiro ponto que eu quero colocar para você é que Deus não te envia a lugares ocasionalmente. A rota de Jesus tinha algo mais profundo do que uma rota. A rota que Jesus está trilhando. Então, Jesus vai criar um trajeto. A verdade é que Jesus sabia que somente naquela rota ele encontraria a mulher samaritana. Então, ele não se incomoda em fazer aquela rota, entendendo que por detrás de tudo existiam pessoas. Fica claro que não era só uma passagem por um lugar. Havia uma proposta maior, até mesmo no caminho que Jesus estava fazendo com os discípulos. E aí entra o ponto: Deus não te envia a lugares ocasionalmente. A questão é, será que é ocasional a casa que você mora? Os vizinhos que você tem? Será que é ocasional o emprego que Deus permitiu que você passasse na entrevista? Será que é ocasional a escola que você estuda? Os amigos de turma que você tem? Eu posso afirmar que nenhuma dessas conduções da vida são acidentais. E mais do que isso, Deus não te colocou nesses lugares por causa de você, mas por causa das pessoas que estão nesses lugares e podem ser atingidas através da sua vida. Jesus está compreendendo que na rota dele não é ocasional, que essa rota tem alguma coisa por detrás da rota. Tem gente por detrás da rota, tem uma mulher por detrás daquele tanque. E nós precisamos de olhar sim os lugares que estamos. Nós precisamos ter senso de missão. Gente, uma das coisas que nós fomos roubados é da ideia de que missões eu faço ou orando, ou dando recursos, ou indo. Eu já falei isso muitas vezes, mas quando eu olho hoje, não, peraí, missões todos nós estamos fazendo. Ou não seria missão olhar para a sua escola e dizer, isso aqui é um campo missionário? O que é mais missão, sair do Brasil e ir para a África ou entender a sua escola como um campo missionário? E não, nem uma coisa nem outra é mais importante, mas tem pessoas que Deus levantou para ir para a África e que precisam do sustento, mas tem outras pessoas que seria mais oportuno dizer do que missão ir até um poço. Jesus está fazendo uma rota, ele está entendendo, não existe lugares onde Deus nos envia ocasionalmente. Pare de olhar os lugares como ocasionais. Talvez a missão, o trem que você pega, talvez a missão passar pela portaria do seu prédio, que tem um porteiro lá. E o que é extraordinário é que nesse lugar nós compreendemos que missão são lugares que Deus nos plantou, que a gente passou a olhar como missão. Eu queria que você abrisse seus olhos e meditasse por um minuto agora. O que é missão? Pensa aí, a escola que você estuda. Pensa aí, o seu local de trabalho. Pensa aí, os funcionários que você tem. Pensa aí, os amigos de trabalho. Pensa na faculdade. Deus te colocou como pastor para o mundo. Você sabe, na verdade, a nossa comunidade, a gente não quer formar um monte de ovelhas esperando ser pastoreadas. Nós queremos formar pastores para o mundo, para pastorear nos lugares que estão, para serem pastores, respostas de Deus. Em uma igreja existem centenas de igrejas, porque tem centenas de pessoas pedindo para o coração delas serem pastoreados. E nesses dias nós entendemos que o Espírito Santo quer nos treinar para pastorear essas pessoas. Sabe, lá dentro da sala de aula tem alguém que pode pastorear a sua turma, e tem lá amigos com os pais se separando, tem lá pessoas lidando com depressão, e se Deus encontrar em nós, o Espírito Santo encontrar em nós alguém que possa pastorear turmas, alguém que possa pastorear setores de empresas, Deus não te envia a lugares ocasionalmente. Mas uma segunda aprendizado nesse texto é que é preciso tirar as pessoas da multidão. Jesus prepara um cenário para encontrar a mulher. Você está falando de uma mulher que está indo buscar água meio-dia, você conhece o contexto dessa mulher, certamente é uma mulher rejeitada. Jesus envia os 12 discípulos para comprar comida e ele fica lá. Por quê? Porque o Evangelho de João também nos mostra um Cristo pessoal. Jesus tem que olhar no olho dela. A mulher precisava se encontrar sozinha, era uma conversa de olho no olho. A prioridade era ela, Jesus queria ouvir o coração dela. Ela precisava de encontrar um lugar de segurança.
Jesus sabia que essa mulher é movida para um ambiente de completa rejeição e agora Jesus quer dar um lugar de segurança para essa mulher. Provavelmente só o fato de ter os discípulos ao redor perderia a pessoalidade, perderia a intimidade. Então Jesus manda os discípulos ir comprar comida de forma estratégica para tirar aquela mulher da multidão. E é impressionante a preocupação de Jesus não só de levar a mensagem a ela, como fazer com que a mensagem pudesse ser compreendida da melhor forma. Jesus mandar os discípulos e ficar sozinho é colocar aquela mulher no palco de prioridade, é uma expressão de amor profundo, é ser estratégica. E às vezes a gente pergunta, eu não tenho a melhor estratégia de evangelismo, mas não, a melhor estratégia ela vem do amor. É igual quando você se torna pai, mãe. Gente, a gente pode até fazer curso para auxiliar e é oportuno, mas tem algo dentro de nós que se chama amor, que nos dá a capacidade de poder ter atos, de poder ter sensibilidade. E quando falamos sobre o Evangelho, mais do que isso, o professor está dentro de nós, está conosco, é o Espírito Santo. Nós precisamos tirar as pessoas da multidão. Nós não podemos deixar as pessoas da multidão. Não há intencionalidade mais saudável do que o desejo de tirar alguém do meio da multidão para falar do amor de Jesus. É servir no pessoal. Na sala de aula é uma multidão, mas a gente é chamado, em João 4, Jesus nos ensina, tire as pessoas da multidão. Tirar as pessoas da multidão é dar uma carona depois. Tirar as pessoas da multidão é se importar com a dor. Tirar as pessoas da multidão é perguntar por que ela faltou. Tirar as pessoas da multidão é convidar para vir comer na minha casa. Tirar da multidão é quando eu pego um amigo de trabalho e eu transcendo o ambiente de trabalho. Jesus está criando um ambiente oportuno, onde aquela mulher podia ser priorizada. Em João 4 nós somos ensinados a tirar as pessoas da multidão. É tirar o vizinho da multidão. É transcender os assuntos só que vizinhos conversam e poder criar um ambiente onde eu posso cativá-lo. É servir no pessoal. É levar as pessoas a um lugar onde elas podem se sentir seguras. Então, Jesus entende que o lugar não é ocasional, mas ele tira as pessoas da multidão. Que a gente tenha a graça para tirar as pessoas da multidão. Mas, em terceiro lugar, apenas revele o coração de Deus. Eu acho interessante nesse texto que a gente fala muito sobre a sede da mulher, e de fato a mulher estava com sede. Mas antes da sede da mulher, Jesus é quem pede de beber. É Jesus que diz primeiro para a mulher, eu tenho sede. Sabe, você concorda comigo que o Evangelho não é uma obra humana. Você concorda que ele já sabe aqueles que serão eleitos para a salvação. Então nós não forçamos as pessoas. Nós apenas revelamos o coração de Deus a elas. Nós apenas permitimos que em nós seja revelado um Deus que tem sede de encontrar pessoas. Um Deus que tem sede de encontrar os seus filhos. Nós permitimos só que através do nosso coração, através dos nossos atos de serviço, através dos nossos dons, nós só permitimos. Deus tem sede de encontrar os seus filhos e foi isso que o fez entregar Jesus. Então nós só somos uma ponte. Aquele dia Jesus está dizendo, há um Deus que te ama antes de você nascer, antes de você conhecê-lo. Gente, para ter um encontro com Deus, as pessoas não precisam de ir numa chácara no fim de semana, elas não precisam de entrar num prédio de igreja. Para ter um encontro com Deus, elas só precisam encontrar alguém que se propôs a ser uma ponte para manifestar a sede que Deus tem delas. Nós não podemos deixar isso passar. Já pensou alguém podendo ter contato com Deus que o deseja? Se toda a nossa busca da vida é por aceitação, se toda a nossa busca é nos sentirmos aceitos, é permitir que alguém nos olhe nos olhos, imagina o que é encontrar a sede de Deus nos olhos de alguém, imagina o que é encontrar o coração de Deus nos olhos de alguém, imagina o que é encontrar Deus através de alguém que só está se propondo a demonstrar, tem um Deus que te ama, tem um Deus que deseja te encontrar, tem um Deus que te criou, meu Deus. Frases assim podem ser tão genéricas, no meio da multidão podem ser tão óbvias, mas frases assim foram verdades como essa, através de gente que permitiu Deus se manifestar através de quem são, que nós somos encontrados pelo Evangelho.
Sabe, a verdade é que toda religião é um homem tentando buscar Deus. É um homem tentando encontrar Deus, não o Evangelho. O Evangelho é um Deus encontrando o homem. Pensa agora o que é você tirar as pessoas da multidão e revestido desse poder do Espírito. Agora o Espírito Santo poder usar os seus olhos, a sua boca, o seu abraço, seus atos de serviço, poder te capacitar dos dons dele, para que as pessoas possam ter agora um encontro com Deus que veio até elas. Espera aí, Deus veio até mim? Espera aí, Deus entrou na minha casa, Deus me convidou para um café. Por mais que não seja Deus em plenitude corpórea, é a manifestação mais próxima que Deus escolheu se revelar. É através de uma outra pessoa que permite, por meio do seu amor, ser um canal desse Deus. Mas por fim, Jesus conecta com a sede do coração daquela mulher. Sabe, ele revela o coração de Deus dizendo, eu tenho sede, mas ele também está claro que ele sabe que aquela mulher também tem sede. Você sabe, nós olhamos para o mundo e eu digo para você, é óbvio que toda pessoa que ainda não encontrou dessa água, e é o que Jesus diz para ela no verso 13, se você voltar a beber dessa água, você vai ter sede. Ah, mas eu olho para o cara, ele está tão bonito, está em forma, está ganhando dinheiro, tem sede. Tem pessoas que está mais visível a sede delas. Tem muita gente aí com muita sede gritando para que alguém possa aparecer no poço. Porque está em depressão, porque o casamento está a um fio, porque está com problemas profundos, porque está passando... Mas existem outras pessoas que nós olhamos e talvez dizemos, será que tem sede? Tem. Toda a humanidade está com sede de Jesus. Jesus deixa claro aquela mulher que é uma expressão da humanidade. Se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Isso demonstra que Jesus estava convicto que ele estava falando para alguém que tinha sede. As pessoas ao nosso redor estão com sede. Algumas deixam claro, é visível. Outras estão enganadas ainda tentando se satisfazer com alguma água. Mas no fim nós sabemos que só Jesus pode matar a sede da humanidade. Você tem essa convicção também? Você viveu sem Jesus, você sabe, o dinheiro não supre, o poder não supre, o casamento não supre. Quando a gente tem convicção disso, a gente vem trazer a mensagem banhada de amor, mas banhada de certeza de que tudo que as pessoas precisam para suprir a alma delas é de Jesus. É com essa convicção que nós podemos revelar a sede das pessoas. Não para expô-las e nem de forma prepotente, mas no ambiente onde nós sabemos que pode matar. Aqui Jesus tem uma palavra de conhecimento e pede, busca seu marido. Jesus sabia que essa era a forma dela tentar se suprir e ela não tinha conseguido. A verdade é que as pessoas estão buscando se suprir, mas elas não encontraram isso. Nós terminamos com uma mulher que vai ser encontrada por isso. Ela diz, eu quero. As outras coisas não me supriram. E dessa mulher vem a maior mobilização evangelística do ministério de Jesus. É interessante que quando os discípulos voltam, eles querem que Jesus coma, porque eles tinham passado por uma viagem, estavam sem comer. E Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Você sabe, os discípulos não tinham tido discernimento, eles tinham ido à cidade e de alguma forma eles só queriam a comida natural e Jesus estava preocupado com o padeiro. Eles voltam da cidade, mas eles voltam tendo comido a comida natural, eles só estavam suprindo o que era natural, mas sem perceber o que Jesus queria. E esse corre o risco, a gente corre o risco de ser como os discípulos. É gente que está buscando a comida errada. Você sabe, os discípulos vão até a cidade, no final, eles pagaram por uma comida e tem a comida, mas a Bíblia vai dizer que toda a cidade é encontrada por Jesus e agora Jesus tem casa na cidade. A cidade não quer deixar Jesus ir embora, porque Jesus tinha descoberto o que de fato move o coração de Deus, o que de fato importa. João 4 nos dá a expressão clara de um Jesus que encontra uma mulher, mas de um Jesus que continua encontrando mulheres, homens. De um Jesus que me encontrou e te encontrou num poço. Mas agora de um Jesus, não mais como Emanuel e de forma corpórea, que está esperando as pessoas, e não especificamente num poço em Samaria, mas de um Jesus que pode encontrar alguém num hall da faculdade. Um
Um Jesus que pode encontrar alguém no playground enquanto seus filhos estão brincando com os filhos dos vizinhos. Um Jesus que pode encontrar alguém numa reunião de pais. Um Jesus pode encontrar alguém através de nós agora e dizer para as pessoas: eu sei que você está buscando uma água e eu sei o que te falta. A água que te falta é Jesus e só Ele pode matar a sua sede. Que Deus nos dê ousadia de transmitir esse amor e essa graça. Que Deus nos dê ousadia de entender que nada é ocasional e que Deus nos dê ousadia para transformar qualquer lugar num lugar oportuno para salvações acontecerem. Qualquer lugar num poço de Jacó e num lugar onde a glória de Deus pode se manifestar para que salvações aconteçam. A minha oração é que você veja todo lugar como lugar oportuno. A minha oração é que você tenha testemunhos reais de um Jesus matando a sede das pessoas. A minha oração é que nos seus olhos, na sua boca, no seu abraço, nos seus dons, no seu serviço, as pessoas encontrem o Jesus que elas estão buscando, que elas possam ser tocadas e que o Jesus que está buscando pessoas nos encontre aptos a poder transmiti-lo com amor, com graça, com verdade, com realidade. Hoje eu não vou terminar orando, não. Você vai terminar de ver isso aqui e eu quero te encorajar a não olhar mais nenhum lugar como ocasional. Você já ganhou alguém do seu serviço para Jesus? Você já ganhou alguém do seu condomínio para Jesus? Se não, não é ocasional, porque Deus te plantou aí. Eu oro por um santo incômodo no seu coração, a fim de que Jesus seja manifesto e pessoas sejam alcançadas através do amor dele, através da sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.